essa Luísa. Então havia essa discussão entre os membros da igreja primitiva se os gentios recém-convertidos deveriam ser circuncidados ou não. E o apóstolo Paulo defendia que não, porque a partir de agora eles não deveriam seguir, a partir da conversão, né? Eles não deveriam seguir os preceitos da lei, mas a fé em Cristo, porque eles foram salvos pela fé. E o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, gente, ela tá tão fofa que não dá pra ver. Ela tá deitadinha. É exatamente essa defesa da fé como algo absoluto. Não é preciso mais guardar a lei, observar a lei, né? Bom, eu acho que elas gostavam da luva velha, viu? Sabe? Porque tem o cheiro delas. Eu falo um pouquinho mais a luva antiga. Então, o que acontece? Paulo estava tão chateado que ele chega a falar assim, olha, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que se você observar a lei, é como se você estivesse se validando por você mesmo. Então aqui o apóstolo Paulo está indignado. É como se as pessoas estivessem elas mesmas querendo se validar. Ó, gente, ele chega a dizer assim, ó, em Gálatas 5:12. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. A discussão toda era se deveriam ser circuncidados ou não. Aí o apóstolo Paulo já diz assim, queria que se castrassem de uma vez. Já tanta discussão, né, a respeito disso. Em falar nisso, a minha é castrada, tá? Ela é assim, não para quieta, porque ela é filhote. Gente, imagina se ela não fosse castrada, né? E o apóstolo Paulo, ele chega a expor o apóstolo Pedro, né? Gente, ele expõe o apóstolo Pedro, não é só para uma igreja. Na verdade, quando falamos sobre Gálatas e Galácia, são algumas cidades, como Antioquia, Derbe, Listra, Icônio. Então imagina, aqueles membros de todas essas igrejas tiveram acesso a essas cartas. Então Paulo expõe mesmo sobre o que havia acontecido com Pedro. Pedro havia ido até Antioquia, que era nessa Galácia. Paulo estava lá com Barnabé e alguns outros irmãos recém-convertidos, irmãos gentios. Enquanto Pedro estava lá, ele estava comendo com gentios, se confraternizando normal. A partir do momento que chegaram alguns cristãos vindo da parte de Tiago, as coisas mudaram. Aí ele já se afastou dos gentios, como se ele nunca houvesse comido com gentios. Paulo chama aquilo de hipocrisia, porque de fato é. Tanto Barnabé, quanto Pedro, quanto os outros irmãos que fizeram isso. E ele expõe mesmo as ações de Pedro e desse povo todo aí. E lembrando que Pedro já havia tido, né, uma revelação, uma visão, eu até contei, eu fiz um vídeo sobre isso. Nessa visão, ele tem uma visão de um lençol, e nesse lençol, os céus estavam abertos, né? Esse lençol desce, é um lençol amarrado pelas 4 pontas. Dentro do lençol tem animais de todos os tipos, tá? Répteis, aves, animais puros e impuros, de 4 patas ou não. E o que acontece? Ele escuta uma voz que diz para ele se levantar, matar e comer. Pedro diz assim, não, eu não farei isso porque eu nunca comi nada impuro. E Deus fala para ele assim, você não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aí nesse momento Pedro entende que isso não está relacionado à alimentação, está relacionado aos gentios. Ele tem essa visão, está em Jope. Chega na casa dele alguns homens a serviço de Cornélio. Cornélio é um centurião. Eles chamam Pedro, né? E o Espírito Santo confirma isso, que ele deve realmente ir com esses homens. E eles vão até a cidade de Cesareia. Eles chegam na casa de Cornélio, encontram a família de Cornélio e encontram alguns amigos íntimos lá também. E lá Pedro fala sobre o Evangelho. Sendo que Cornélio era um homem bom, um homem íntegro, ele orava, ele dava esmolas, ele buscava o Senhor. E lá então, lá nessa casa de Cornélio, ele fala, né,
evangeliza aquelas pessoas, ele fala sobre o Evangelho de Cristo. E as pessoas, quando ele, na verdade, a palavra diz quando ele ainda estava falando, as pessoas são cheias do Espírito Santo, ficam cheias do Espírito Santo, começam a falar em línguas estranhas e adorar a Deus. Então, Pedro já havia passado por essa situação, ele já sabia que Deus havia dito que os gentios deveriam ser alcançados, né? Então, acredito que foi por isso que Paulo acabou expondo Pedro, porque ele já havia tido essa revelação de que o evangelho também deveria ser pregado aos gentios e que o que importa não é circuncisão ou não circuncisão, mas a fé. E olha o que é dito em Gálatas 2,14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, isso é Paulo falando, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é um judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Olha o que ele diz em Gálatas 3,5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Obrigada e até o próximo vídeo.